Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e cumprimento a delegação de atuar na pessoa da Sra. Presidente Júlia Alves, cumprimento o resto dos elementos. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, todos os contributos que nos trouxeram e que serão certamente analisados e ponderados, bem como o trabalho que a Atuar tem feito ao longo do tempo. O tema da alimentação é um tema em que concordamos totalmente com o que referiram, isto é um tema da maior relevância. É extremamente importante criar instrumentos que combatam a fome e a pobreza, é uma obrigação de todos. Foi referido pela Sra. Presidente que estávamos perante uma ONG que não tinha ideologia. Eu direi-lhe mais, é que a fome não tem ideologia. Portanto, e quando sabemos que existem no mundo mais de 800 milhões de pessoas que passam fome, quando vimos a quantidade de migrantes que chegam diariamente à Europa, sujeitas a redes de tráfego, exploradas por essas mesmas redes de tráfego e que mais não fazem do que fugir da fome, quando imaginamos o que é uma mãe não conseguir ter alimentos para dar esses mesmos alimentos aos seus filhos, para não conseguir dar sequer 3 refeições por dia, que era o grande objetivo, é de facto algo que nos preocupa a todos, sejamos de esquerda, de direita, do centro, somos pessoas. E dizer-lhes que esta Comissão e o Parlamento têm estado bastante preocupados com o tema. Aliás, existiu ainda muito recentemente uma participação na 2ª Cimeira Parlamentar Mundial contra a Fome e a Má Nutrição, que ocorreu no Chile, bem como estiveram presentes deputados desta Comissão, incluindo o Sr. Presidente, no 10º Foro da Frente Parlamentar contra a Fome, que ocorreu na América Latina e Caribe. Onde foi dito, por exemplo, só na América Latina existem mais de 50 milhões de pessoas que passam fome. Por isso, é nosso objetivo lutar e incentivar e realizar medidas que contribuam para isto, para contribuir para que as pessoas possam ter as suas refeições. Depois existem alguns compromissos que devemos ter, quando vimos a elevada percentagem de desperdício que existe no mundo. Mas quando olhamos também para Portugal, e ainda agora, como sabemos, comemorou-se no dia 26 de setembro, o dia que foi escolhido pelas Nações Unidas para falar do desperdício alimentar, e em que fomos confrontados com notícias que nos dão conta que em Portugal existem 2 milhões de toneladas de alimentos que são desperdiçadas por ano no nosso país. Portanto, quando temos estes factos, de facto, eles levam-nos a todos em conjunto. E aqui a postura do PSD é que nós achamos que deve ser o Estado, por um lado, a legislar, mas o Estado deve dar liberdade também à sociedade civil para que ela traga os seus contributos e para que ela atue e ajude o próprio Estado. É assim que nós vemos todo este processo. E por isso, mais uma vez, agradecer-vos e recordar que, e como já foi dito, aliás, pela Sra. Presidente, que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura tem instado os Estados a adotarem medidas para concretizar o direito à alimentação adequada no contexto da segurança alimentar nacional e, simultaneamente, a criação de instrumentos de combate à fome e à pobreza. Nesse sentido, Portugal tem produzido diversa legislação, em consonância com os tratados, acordos e convenções internacionais que tem ratificado ou subscrito. Portanto, podíamos dar vários exemplos, nomeadamente o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional, mas existem muitos outros. Agora, quando dizem que é preciso fazer mais, é um facto que é preciso fazer mais. E estamos aqui para tentar fazer mais e daí os vossos contributos serem positivos. E temos que fazer mais, especialmente quando sabemos que estamos num país onde a riqueza criada per capita é menor, isto é, estamos na Europa, e na Europa em primeiro lugar, e estando nós na Europa não nos podemos confundir, nem temos de ter a noção que temos uma realidade muito melhor do que essa que acontece, quer nos PALOPs, e os senhores têm contribuído com a CPLP, quer nos PALOPs, quer noutro tipo de países, quer na Ásia, quer na América do Sul, mas temos uma realidade completamente diferente. Mas, não obstante isso, na perspectiva do PSD, quando Portugal se afasta em termos do nível de riqueza criada, quando a Roménia, parece, de acordo com notícias de ontem ou de há 2 dias, já nos está a ultrapassar, é lógico que se o país não produz tanta riqueza, se o país se atrasa, o país cria algumas dificuldades em termos de alimentação e podem surgir nichos de pobreza. Claro que existem algumas medidas sociais e o Estado português felizmente tem adotado, mas isto é um facto que nos preocupa. Pois quando
entramos na necessidade de uma alimentação equilibrada. É lógico que estamos completamente de acordo, é necessário que ela exista. Sabemos a importância dela para a saúde das pessoas, sabemos que em Portugal vivemos mais, mas também sabemos que quando nos comparamos com os países do norte da Europa, vivemos mais, mas não vivemos melhor até tão tarde como vivem outros. Isso tem a ver com a alimentação, sem dúvida nenhuma concordamos. Agora, qual é a melhor estratégia para conseguir o resultado que ambicionamos? O Bloco de Esquerda, e como os senhores disseram, apresenta-se aqui uma lei de bases, que denominam Lei de Bases do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada, que já vem na sequência de outra iniciativa que já lançaram em 2018. Na altura foram ouvidas muitas entidades e após a audição dessas entidades em relação a essa iniciativa, este Parlamento achou que não era o caminho certo. E por isso, provavelmente por isso, hoje o Bloco nesta legislatura, voltou a apresentar uma outra iniciativa legislativa, mas que é muito parecida. Se nós falarmos em grandes objetivos, claro que existem muitos objetivos que são comuns ao PSD e penso que são comuns a todos os partidos. Isto é, quando os senhores dizem que é preciso reduzir a pegada ecológica, quando é preciso apostar nos mercados de proximidade, quando é preciso, isto é, tudo isso faz parte daquilo que nós defendemos, que é preciso motivar as pessoas para terem uma alimentação mais saudável. Nós concordamos com tudo isso. Aliás, o PSD, mesmo em sede de Orçamento de Estado e não só, tem tomado e tem apresentado várias iniciativas nesse sentido. Agora, quando se fala em limitar os direitos e as liberdades dos cidadãos, aí o PSD já discorda. Isto é, o PSD não acompanha iniciativas que limitem essa liberdade. Para nós, os consumidores, têm que ter a liberdade de escolha. Para o PSD, as políticas públicas ao nível da alimentação têm que ter uma abordagem positiva, que aceitem na formação e na educação para um estilo de vida mais saudável. E, por isso, defendemos medidas que incentivem a produção. Uma produção nacional, que ajude no escoamento dos produtos, produção de produtos sustentáveis em todas as vertentes, e os mercados de proximidade, como já disse. Preocupa-nos quando, por exemplo, em 2022, perante o aumento muito grande dos custos de produção, que rondou os 36%, não estavam a existir medidas do Governo que ajudassem esse mesmo aumento dos custos de produção. Parecíamos que as medidas eram insuficientes e por isso alertámos. Alertámos também para o facto da PACA, que é a Plataforma de Acompanhamento das Relações Agroalimentares, em 2022 só ter reunido uma vez. Portanto, esta foi tem sido a nossa postura. Porque, de facto, o preço dos alimentos tem aumentado, mas tem aumentado muito porque os fatores de produção têm aumentado. Porque o nível de vida dos agricultores tem piorado, diminuiu 12% nesse ano. Portanto, para nós, é esta a nossa forma de estar e a nossa forma de atuar. Claro que temos algumas perguntas que gostávamos que nos informassem, que conhecem a vossa opinião, e que constam de algumas medidas que estão aqui nesta iniciativa do Bloco. Por exemplo, a iniciativa considera que a alimentação adequada se refere a alimentos seguros, nutritivos, suficientes e culturalmente aceitos para uma vida ativa e sã. Gostávamos que nos dissesse quem é que vai definir o que são alimentos culturalmente aceitos ou nutritivos na vossa perspectiva. Diz também que o Estado tem de assegurar uma oferta estável de alimentos, em particular saudáveis e a um preço justo e acessível. Ou seja, nós estamos no mercado global, temos a PAC, temos a Europa. Como é que os senhores acham, como é que as senhoras acham que isto se pode consubstanciar na prática? Ou seja, o que é que o Estado, de facto, deve fazer e que tipo de medidas para conseguirmos esse grande objetivo? E volto a dizer que para o PSD queremos medidas que ajudem as pessoas a tomar as decisões corretas. Não queremos um Estado paternalista que imponha às pessoas. Aliás, na audição anterior, ouvimos aqui um conjunto de autarcas que se queixavam de um Estado muito centralista, que impõe demais. E nós queremos ter um Estado que ajude as pessoas, que as ensine, para que elas tomem as decisões acertadas, para que tenham, de facto, uma alimentação correta. É esse o nosso caminho. Muito obrigada e gostava de ter a vossa opinião.